dia, good morning, buenos dias! No início da década de 50, o futebol brasileiro mostrava que veio para ficar. Apesar do vice-campeonato mundial de seleções, as equipes brasileiras apresentavam ao mundo toda a ginga e qualidade que moldavam os nossos craques. Era o início e o ocaso de grandes esquadrões. Dentre eles, o Expresso da Vitória. Me chamo Rafael Garcia Assunção, um estudioso do futebol brasileiro e admirador da história mais linda do futebol mundial, pois o mundo é Vasco. Invencível é o Vasco da Gama. Se vitória já tem no passado, glórias mil há de ter no porvir. O seu nome é por nós adorado, como estrela no céu a fulgir. Avante então que pra vencer, sem discussão, basta querer. Lutar, os vascaínos de terra e mar, os paladinos, é mundial a sua fama. Vasco da Gama não tem rival, mais uma glória. Lutar, vai conquistar para a vitória. Os leais vascaínos, brilha a cruz gloriosa de Malta. Em 1951, o Vasco entrou focado na disputa da Copa Rio Internacional de Clubes no meio do ano. Talvez por isso não demonstrou forças no torneio Rio-São Paulo, onde acabou em sétimo, e no Campeonato Carioca, onde conquistou uma decepcionante quinta colocação e ainda perdeu uma invencibilidade de 6 anos ou 20 jogos contra o seu maior rival, o Flamengo. Em abril, o Vasco, que foi a base da seleção brasileira, excursionou ao Uruguai e enfrentou o Peñarol, que era a base da seleção uruguaia. Aplicou uma cachapante 3-0, no jogo que ficou conhecido como o Jogo da Vingança, pois menos de um ano antes, a maioria desses jogadores se enfrentaram na final da Copa do Mundo de 1950, no episódio que ficou conhecido como Maracanaço, na vitória uruguaia. 2 semanas depois dessa vitória, o Vasco recebeu o Peñarol no Maracanã e venceu novamente, 2-0, com gols de Friaça, que retornava ao clube depois de um ano de sucesso no São Paulo, e Ademir. Em julho, o Vasco estreou na Copa Rio. O evento era considerado uma espécie de primeira Copa do Mundo entre clubes. Após diversas controvérsias na sua realização, como o não envolvimento da FIFA e a recusa de vários europeus em participar, foram decididos os representantes brasileiros, o atual campeão paulista, o Palmeiras, e o atual campeão carioca, o Vasco da Gama. Dos países originalmente convidados para o torneio, 3 resolveram não participar e foram substituídos. A Espanha, representada pelo Barcelona, a Inglaterra, representada pelo Tottenham, e a Suécia. Entraram nos seus lugares um representante da França, o Nice, da Áustria, o Áustria Viena, e da Iugoslávia, o Estrela Vermelha. Os outros clubes europeus foram o Juventus da Itália e o Sporting de Portugal. O outro representante sul-americano foi o Nacional do Uruguai. O torneio foi disputado em 2 cidades, Rio e São Paulo. Pelo Grupo A, o Vasco venceu seus 3 jogos no Maracanã, 5-1 no Sporting, 5-1 no Áustria Viena e 2-0 no Nacional. Pelo Grupo B, a Juventus liderou seu grupo também com 3 vitórias no Pacaembu. Nas semifinais, o Vasco acabou derrotado no jogo de ida no Maracanã para o Palmeiras por 2-1. No jogo de volta em São Paulo, um empate de 0-0 e eliminação diante do Clube Paulista, que acabaria como campeão do torneio ao vencer a Juventus na final. Na decisão do 3º lugar, o Vasco massacrou o Áustria Viena por 5-1. Quando surge ao viver de
O Expresso da Vitória já demonstrava sinais de cansaço. Começou o ano de 1952 desacreditado, especialmente com a saída de alguns jogadores emblemáticos, como Tesourinha e Friaça, além da saída do técnico Otto Glória, que só ficou por um ano. Disputou o torneio Rio-São Paulo e acabou na segunda colocação, atrás da Portuguesa de Desportos. Em compensação, subiram da base naquele ano dois craques potenciais, o zagueiro Bellini e o voluntarioso atacante Vavá. Chegou também, vindo da Ponte Preta de Campinas, o promissor centroavante Sabará. Sob a batuta do técnico Gentil Cardoso, o Vasco conquistou o título de campeão carioca de 1952 com apenas uma derrota em 20 jogos. Aquele campeonato seria o canto do cisne para a maior equipe já formada pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Tua estrela na terra brilhar ilumina o mar. O ano de 1953 começou com a disputa do torneio quadrangular internacional do Rio, com a participação de Flamengo e Boca Juniors e Racing da Argentina. Na final, o esquadrão cruz-maltino aniquilou o Flamengo, vencendo por 5-2 e conquistando o título. Em março, a equipe foi convidada pelo Racing da Argentina para um amistoso em comemoração ao cinquentenário do clube de Avellaneda. O jogo acabou empatado em 0-0 e o Vasco conquistou o belo troféu que estava em disputa. Em abril, o Vasco voltou a Santiago do Chile, palco do Sul-Americano de 1948, para disputar um torneio triangular diante do Colo-Colo do Chile e Milionários da Colômbia. O Expresso da Vitória derrotou os dois adversários e trouxe a taça para casa. Com a chegada do atacante Pinga, vindo da Portuguesa de Desportos, na maior transação do futebol brasileiro até então, o Vasco atravessava um processo de renovação do seu plantel. Em julho, participou do torneio internacional Rivadavia, que substituía a Copa Rio Internacional e tinha um peso de torneio intercontinental. Assim como a Copa Rio, houveram várias desavenças sobre a participação da FIFA como entidade organizadora. O desinteresse dos clubes europeus por causa da Copa Latina que ocorria na Europa e a negativa da Federação Uruguaia em ceder seus clubes foram destaques negativos, mas ainda assim ocorreu o campeonato com sucesso de público. Com a participação de 5 clubes brasileiros, Vasco, Botafogo, Fluminense, Corinthians e São Paulo, um paraguaio, Olímpia, e 2 clubes europeus, o Sporting de Portugal e o Hibernia da Escócia, foram definidos os 2 grupos para o torneio. O Vasco estava no grupo B e, com a melhor campanha do grupo, 2 vitórias e um empate, enfrentou o Corinthians na semifinal e, com 2 grandes vitórias, 4-2 e 3-1, se classificou para pegar o São Paulo na grande final. O Vasco venceu o primeiro jogo no Pacaembu, em São Paulo, por 1-0, com gol de Dejair. No jogo da volta no Maracanã, o Vasco venceu novamente com 2 gols de Pinga, que se consagraria como artilheiro do torneio com 6 gols e conquistou o título de forma invicta. No atletismo és um traço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço. O Expresso da Vitória terminava o seu último ano oficial com 2 títulos internacionais e um título intercontinental. No Campeonato Carioca daquele ano, a equipe acabaria na 4ª colocação, já com o retorno do experiente técnico Flávio Costa. Destaque para o primeiro confronto histórico entre o Clube da Colina e o Anjo das Pernas Tortas, Mané Garrincha, do Botafogo. Vitória vascaína por 4-1. O Clube da Cruz de Malta se preparava para o período pós-Expresso da Vitória. Não é nenhuma novidade que o Expresso da Vitória foi talvez o maior esquadrão de todos os tempos do futebol brasileiro. Vai aí uma lista dos grandes feitos conquistados por esse esquadrão.
Você que está conhecendo agora o canal, não deixe de se inscrever, dar um like e convide seus amigos para também conhecer a história mais linda do futebol mundial. Esse canal é feito com muito carinho e muito orgulho por essa Cruz de Malta. Ao Vasco tudo! Ohayô! Buongiorno! Bonjour!